Fala galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui sobre política. Como que nós encaramos a política? Nós servimos essas pessoas nos servem, e principalmente com relação ao tema da inclusão, que querendo ou não é de onde eu venho, que é a questão do TDAH, dos direitos, etc. E muitas vezes nas minhas andanças no Congresso eu já sofri algum tipo de hate porque as pessoas simplesmente não entendem, porque eu vou conversar com o deputado A, do espectro A, do espectro político B, e ficam em vez de se preocupar com a questão da inclusão, fica tentando atacar ou dizer quem tá certo, quem tá errado. O ponto principal desse vídeo aqui é que a causa da inclusão, ou eu acho que qualquer outra causa, outra pauta que você esteja querendo defender, ela não necessariamente está inclusa em algum espectro político definido. Por exemplo, não é uma causa da esquerda, ou uma causa da direita, ou mesmo do centro, por exemplo. Eu lembro que no final de 2022, quando eu estava lá na Comissão da Educação, onde estava passando pela primeira comissão o projeto de lei 2630 de 2021, que ele dava amplos direitos para o TDAH, principalmente para o TDAH na fase adulta. Eu lembro que eu conversei com o presidente da Comissão de Educação, que é o deputado Kim Kataguiri, que é um deputado reconhecido como de direita. E ele me recebeu muito bem, ouviu bem a pauta até o final, a pauta do TDAH. E não apenas isso, ele disponibilizou toda a equipe técnica dele, jurídica, para que a gente pudesse retrabalhar algumas cláusulas que tinha lá no projeto de lei 2630, e esse projeto de lei, que ele estava sendo barrado por alguns partidos, algumas legendas que não estavam concordando com algumas partes do texto. Enfim, passei, sem brincadeira, cara, umas 4 horas com a comissão jurídica dele, a assessoria jurídica dele, e o resultado disso foi que a gente retrabalhou muitos pontos importantes do texto, e o texto foi aprovado aos 49 do segundo tempo, na última etapa da Comissão de Educação, e o projeto de lei ele passou para a próxima etapa. Isso aconteceu no dia 7 de dezembro de 2022, e se não tivesse passado ali, se não fosse essa ajuda que eu tive do deputado Kim com o seu assessoramento jurídico, ele não teria passado, esse projeto de lei iria simplesmente morrer, ser enterrado. Por que eu falo isso? Porque o criador desse projeto de lei, que era o deputado Fábio Abreu, ele não foi reeleito. Então, para que um projeto de lei ele consiga avançar nas próximas comissões, ele tem que necessariamente ser aprovado em pelo menos uma comissão durante o mandato do deputado autor. Se não conseguir, o projeto de lei morre, ele perde a sua força e deixa de seguir sozinho, mesmo que o criador do projeto de lei, digamos assim, não esteja mais em mandato, etc. E na época, eu postei uma foto ao lado do deputado Kim agradecendo o apoio que ele nos deu. E aí eu recebi todo tipo de hate ali, né? Dizendo que o cara era um fascista, que eu tava andando com gente errada, que não sei o quê, sendo que as pessoas estão completamente desconectadas da realidade. E olha só, não é uma questão de eu estar defendendo o deputado Kim. Isso aconteceu com outros deputados também, e de ambos os espectros. Mas isso ficou bastante visível quando eu estava ao lado de pessoas que era mais do espectro da direita. Muitas pessoas vinham falar comigo e simplesmente não entendiam. Achava que estava tudo errado, que não era aquilo que estava acontecendo, ou seja, acreditava mais numa história que ela tinha dentro de si, ou que ela ouviu falar, do que o que de fato estava acontecendo. Agora, veja bem, eu fui muito bem recebido pelo deputado Kim, que ajudou muito a causa TDAH, e se não fosse isso, esse projeto não tinha avançado. Mas também fui bem recebido por deputados da esquerda, que abraçaram a causa TDAH, que é como, por exemplo, o deputado Aliel Machado, do Partido Verde, que é muito aliado à base governista, à base do PT. Ele, inclusive, junto com o seu assessor, foi o responsável para que nós, do Movimento para a Inclusão, pudéssemos ter um encontro com assessores da Presidência da República, porque a gente estava vendo uma forma de conseguir fazer com que os medicamentos fossem fornecidos pelo SUS, através do Ministério da Saúde, sem a necessidade de ter que recorrer a projetos de lei, ter que passar toda essa etapa morosa. A gente sabe que o fornecimento dos medicamentos pelo SUS são importantes para as pessoas com TDAH, principalmente as pessoas em vulnerabilidade. Então veja, fui muito bem recebido pelo deputado Toninho Vanchi, Diego Garcia, Érica Cocai, Geraldo Mendes, Amália Barros, Daniela Rainer, ou seja, são deputados de todos os espectros que muitos deles viraram para mim e falou assim: Yuri, eu tenho uma sobrinha que tem TDAH, eu tenho um filho que tem TDAH e autismo, eu quero abraçar essa bandeira, eu já fui professora da rede, então eu conheço professores da rede e sei como é difícil, tá precisando ter inclusão, tá precisando ter um olhar melhor, diferenciado para essas pessoas. Então veja que muitas vezes existe uma desconexão dos eleitores do que eles acreditam, do que é uma narrativa, do que realmente acontece. Assim como muitas pessoas acham que é errado conversar com o pessoal da esquerda, digamos assim, porque eles não querem nada sério com nada, etc. Enfim, tem as alegações ali, sendo que não. Muitas pessoas da esquerda, inclusive, se preocuparam com relação à educação das pessoas com TDAH, né? Como é que vai ser feita essa inclusão nas escolas? Que, por exemplo, diga-se de passagem, aqui no Distrito Federal, não sei se é no Brasil inteiro, mas aqui a gente sabe que as escolas públicas são as que mais acolhem
recebem as crianças neuroatípicas, crianças com TDAH, com autismo, né? E são escolas que têm o seu viés muito voltado para o lado da esquerda também. E veja, eu tenho as minhas convicções. Eu sou uma pessoa que tem um alinhamento um pouco mais à direita, né? Eu sou mais conservador, eu tenho essa pauta, eu tenho esse entendimento. Por outro lado, eu converso com todo mundo, porque a pauta TDAH, ela é uma pauta apartidária, porque é uma pauta que não tem ideologia, que não tem esse tipo de viés por trás, embora alguma coisa possa sim influenciar, mas as pessoas, quando nos recebem, quando me recebem, quando recebe Movim, quando a gente consegue conversar com os deputados, independente da ideologia, independente do espectro político, as pessoas entendem a importância. Todos esses deputados que eu citei, seja da direita ou da esquerda, até os mesmos que eu já esqueci, porque eu já falei com muita gente, são pessoas que sempre nos receberam muito bem. Alguns deputados são mais difíceis de você conseguir conversar, mas ok, não dá pra saber se a pessoa não quer conversar ou tá muito ocupada com a agenda, não sei. Mas, via de regra, é assim que tem acontecido. Então, o meu convite à reflexão de vocês é, primeiro, procure ver o que é real, o que é fato, o que é história. Muitas vezes você escuta muitas coisas e mesmo que você escute muitas vezes alguma coisa, pode ser que se trate de uma narrativa. Pode ser que não seja algo de verdade, algo que realmente acontece na prática. Outra coisa, todos esses deputados que eu encontrei, sem exceção, são pessoas que, na sua frente, conversando olho no olho, eles têm uma sensibilidade que muitas vezes não aparece na hora que está discursando, na hora que está brigando, na hora que está se apresentando para o seu eleitor. Às vezes parece que é uma conversa completamente diferente. Não posso dizer que é um teatro, porque eu não sinto que é um teatro, mas é porque são pessoas que são treinadas para falar, se fazerem ouvidas e fazerem compreendidas pelos seus eleitores. Mas tem sensibilidade sim. Então, o que eu convido vocês? Se vocês querem alguma mudança com relação à inclusão ou com relação a qualquer coisa que esteja acontecendo, se você defende um outro tipo de causa, fale com as pessoas. Vá falar com os deputados, que são os representantes do povo. Tente ver se você consegue uma audiência, alguma coisa nesse sentido. Fale com a assessoria, porque é muito importante sim esse olho no olho e vocês vão ver o que eu tô falando, que são pessoas que estão ali para trabalharem por nós, para serem cobradas, gentilmente cobradas. Não adianta também você chegar com 10 pedras na mão, a pessoa vai bater a porta na sua cara. Se você acha que tem alguma coisa errada, converse olho no olho, mostre a sua argumentação. A maioria desses deputados levam em conta sim a argumentação que você tem para apresentar para eles. Então eu acho que isso é muito importante para você levar em conta. Então, entre em ação. No final, isso ajuda muito a vocês fazerem, executarem as coisas que vão fazer sentido para vocês depois e que vocês vão realmente entender qual que é a realidade das coisas. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.